A chuva caía sem piedade naquela noite de quinta-feira, quando Marina segurou as duas malas velhas com uma mão e empurrou a cadeira de rodas do avô Henrique com a outra. Seus 16 anos pareciam pesar como 80, enquanto via a porta da casa onde cresceu se fechar com um estrondo final. A madrasta não teve dúvidas. Ou o velho sairia dali, ou Marina iria junto. A adolescente nem precisou pensar duas vezes. Henrique era tudo o que lhe restava da família de verdade, o único que a abraçou quando sua mãe partiu e nunca mais voltou. Agora, debilitado por um derrame que o deixara sem movimento nas pernas e com a fala arrastada, ele dependia dela tanto quanto ela sempre dependeu dele. As ruas da cidade pareciam um labirinto sem saída para os dois desabrigados. Marina tinha apenas R$ 300 no bolso, nenhum lugar para ir e um ancião frágil sob sua responsabilidade. Mas enquanto procurava abrigo sob a marquise de uma loja fechada, limpando as lágrimas que insistiam em misturar-se com a chuva em seu rosto, ela não fazia ideia de que aquela noite terrível era apenas o começo. Um começo que a levaria a descobrir segredos enterrados no passado, do avô a enfrentar pessoas que fariam de tudo para manter esses segredos escondidos e a encontrar uma força dentro de si que jamais imaginou possuir. O destino, às vezes, escolhe os momentos mais sombrios para acender a luz mais brilhante. E para Marina e Henrique, essa luz estava prestes a surgir da forma mais inesperada possível. Marina nunca imaginou que sua vida poderia desmoronar tão rapidamente. Apenas 6 meses atrás, tudo parecia normal. Ela ia à escola, cuidava do avô nos finais de semana, sonhava em ser veterinária. Mas quando seu pai morreu em um acidente de carro e a madrasta Elaine assumiu o controle da casa, tudo mudou. Elaine sempre desprezou Henrique. Dizia que ele era um fardo, uma despesa desnecessária. Quando o avô teve o derrame, 3 meses após o funeral do pai de Marina, a situação se tornou insustentável. A madrasta passou a tratá-los como intrusos, cortando custos, reduzindo comida, criando um ambiente de hostilidade constante. Até que naquela quinta-feira ela simplesmente explodiu. Gritou que não aguentava mais, que a casa era dela agora, que Henrique precisava ir para um asilo e Marina podia escolher abandonar o avô ou sair junto. A decisão foi instantânea. Marina arrumou o que pôde em 2 malas, acomodou o avô na cadeira de rodas e saiu porta fora, sem olhar para trás. Agora, enquanto a chuva diminuía e a noite avançava, ela olhava para o avô que cochilava desconfortavelmente na cadeira, coberto por um casaco velho, e se perguntava: e agora? Antes de continuar com essa história que promete tocar seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Adoraria saber de onde vocês são. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada emocionante. O amanhecer chegou trazendo um frio cortante. Marina não havia dormido. Passou a noite inteira acordada, vigiando o avô e as poucas coisas que possuíam, encostada na parede de uma padaria que abriria em poucas horas. Seu corpo doía, sua mente estava exausta, mas não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Henrique acordou quando os primeiros raios de sol tocaram seu rosto enrugado. Ele olhou para a neta com aqueles olhos azuis ainda brilhantes, apesar de toda a fragilidade, e tentou dizer algo. As palavras saíram arrastadas, difíceis de entender, mas Marina já conhecia cada som que ele fazia. Desculpa, minha menina. Marina ajoelhou-se ao lado da cadeira e segurou a mão trêmula do avô. Não precisa pedir desculpa, avô. A gente vai ficar bem, eu prometo. Mas ela não fazia ideia de como cumprir essa promessa. Com apenas R$ 300, não conseguiria alugar nem um quarto por mais de uma semana. Precisava de um emprego, mas quem contrataria uma adolescente de 16 anos sem experiência? E mesmo que conseguisse, quem cuidaria do avô enquanto ela trabalhasse? Os pensamentos giravam em sua cabeça como um redemoinho sem fim. Foi quando a porta da padaria se abriu. Um homem de uns 60 anos, barriga avantajada e sorriso gentil, saiu carregando uma caixa. Ele olhou para Marina e Henrique com uma expressão de surpresa e preocupação. Bom dia, disse ele, pousando a caixa no chão. Vocês passaram a noite aqui? Marina levantou-se rapidamente, limpando as roupas amassadas. Desculpa, a gente já vai embora, não queríamos incomodar. Incomodar? O homem balançou a cabeça.
Vocês não incomodaram ninguém, mas também não podem ficar aqui na rua. Isso não está certo. Ele se aproximou, observando o avô Henrique com atenção. De repente, seu rosto mudou completamente. A cor fugiu de suas bochechas e seus olhos se arregalaram. Não, não pode ser. Marina franziu a testa. O senhor conhece meu avô. O homem se aproximou ainda mais, estudando cada traço do rosto de Henrique. Henrique? Henrique Tavares? O avô também pareceu reconhecer algo naquele rosto. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele tentou levantar a mão. Carlos! O homem chamado Carlos caiu de joelhos na frente da cadeira de rodas, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Meu Deus, Henrique, eu pensei que você tivesse morrido. Foram 40 anos procurando você. Marina estava completamente perdida. Vocês se conhecem? Carlos limpou as lágrimas e olhou para ela. Conhecer? Sua avó e eu íamos nos casar. Henrique era meu melhor amigo, meu irmão de alma. Mas ele desapareceu há 40 anos e, junto com ele, levou meu maior segredo. Henrique balbuciou algo que Marina não conseguiu entender, mas Carlos pareceu compreender perfeitamente. Sim, meu amigo, guardei tudo, esperando que um dia você voltasse. Carlos levantou-se determinado. Vocês não vão passar nem mais 1 minuto nessa rua. Venham comigo. Tenho muito a conversar com vocês e creio que sua vida, Marina, está prestes a mudar completamente. Carlos ajudou Marina a levar o avô Henrique para dentro da padaria, que ainda estava fechada para o público. O cheiro de pão fresco invadia o ambiente, trazendo uma sensação de conforto que Marina não sentia há meses. Ele puxou uma cadeira para a adolescente e trouxe um cobertor limpo para cobrir as pernas do avô. Esperem aqui, vou preparar um café da manhã decente para vocês. Enquanto Carlos se movia pela cozinha, Marina observava tudo com cautela. Aquele homem parecia genuinamente emocionado ao reencontrar Henrique, mas 40 anos era muito tempo. O que teria acontecido? Por que o avô desapareceu? E que segredo era aquele? Henrique também parecia agitado. Seus olhos seguiam cada movimento de Carlos, e de vez em quando ele murmurava palavras incompreensíveis, claramente tentando comunicar algo importante. Minutos depois, Carlos voltou com uma bandeja repleta de pães, bolos, café com leite e frutas. Marina não se lembrava da última vez que vira tanta comida junta. Comam à vontade, disse Carlos, sentando-se à frente deles. Depois, conversamos. Marina devorou tudo o que pôde, ajudando o avô a comer devagar. Cada mordida parecia trazer de volta um pouco da dignidade que haviam perdido na noite anterior. Quando terminaram, Carlos serviu mais café e finalmente começou a falar. Marina, há 40 anos, eu, seu avô e sua avó Lúcia éramos inseparáveis. Lúcia e eu namorávamos, queríamos nos casar. Henrique era meu sócio em um pequeno negócio que começamos juntos. Que tipo de negócio? Perguntou Marina. Restauração de arte. Seu avô tinha um talento incrível para identificar pinturas valiosas e restaurá-las. Eu cuidava da parte comercial. Estávamos crescendo bem, ganhando reputação. Carlos pausou, o rosto ficando sombrio. Até que um dia um homem muito poderoso nos procurou. Ele se chamava Augusto Varela. O nome fez Henrique se agitar na cadeira, seus olhos arregalando-se. Calma, meu amigo, Carlos disse suavemente. Ela precisa saber. Voltando-se para Marina, ele continuou. Varela era um colecionador rico, mas também era envolvido com negócios sujos. Ele trouxe uma pintura para restaurarmos, uma obra de valor inestimável. Mas seu avô descobriu algo terrível. O que ele descobriu? Marina perguntou, inclinando-se para frente. A pintura era roubada. Não apenas roubada, mas pertencia a uma família que havia sido assassinada para que Varela pudesse pôr as mãos nela. Henrique encontrou marcas de sangue escondidas na moldura e reconheceu a obra de reportagem sobre o crime. Marina engoliu em seco. E aí? Henrique me procurou desesperado. Ele queria ir à polícia, fazer a coisa certa. Mas eu fui covarde. Tinha medo do poder de Varela, do que ele poderia fazer conosco. Convenci Henrique a devolver a pintura, como se nada tivesse acontecido, a não mexer nesse vespeiro. Carlos cobriu o rosto com as mãos. Foi o maior erro da minha vida.
porque seu avô, sendo o homem honrado que sempre foi, não conseguiu viver com isso. Ele roubou a pintura de volta de Varela e desapareceu. Levou a obra, deixou um bilhete dizendo que iria entregá-la às autoridades e sumiu. Nunca mais o vi. Ele entregou a pintura? Marina perguntou. Não sei. Nunca houve notícia sobre isso. Varela revirou a cidade procurando Henrique. Ameaçou a mim e a Lúcia. Foi um pesadelo. Depois de meses, Lúcia não aguentou a pressão e terminou comigo. Acabou se mudando para outra cidade e, bem, imagino que tenha reencontrado Henrique em algum momento, já que você existe. Marina olhou para o avô. É verdade, vô? Você roubou uma pintura? Henrique assentiu lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, com grande esforço, ele levantou a mão trêmula e apontou para a mala velha que Marina trouxera. Na mala, ele conseguiu dizer. Marina levantou-se de um pulo e abriu a mala. Revirou as roupas velhas, os poucos pertences, até que sua mão tocou algo duro no fundo falso. Com o coração disparado, ela puxou. Era um pacote embrulhado em tecido, cuidadosamente protegido. Carlos levantou-se também, o rosto pálido. Não pode ser! Marina desfez o embrulho com mãos trêmulas. E lá estava ela. Uma pintura antiga, escura, representando uma cena de família em um jardim. Mesmo com a sujeira dos anos, era possível ver a beleza e o valor da obra. Ele guardou a pintura esse tempo todo. Carlos murmurou incrédulo. 40 anos carregando esse fardo. Por que ele nunca entregou? Marina perguntou. Foi Henrique quem respondeu. Cada palavra um esforço imenso. Varela, ameaçou. Lúcia, você... Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele ameaçou minha avó e a mim? Henrique teve que escolher entre fazer a coisa certa e proteger a família. Carlos explicou. Ele escolheu vocês. Escondeu-se, mudou de nome, viveu uma vida simples e discreta, para que Varela nunca os encontrasse. E carregou esse quadro como lembrança de seu sacrifício. Marina olhou para a pintura em suas mãos. 40 anos. O avô carregou esse peso por 40 anos. Abriu mão de sua carreira, de sua vida, para protegê-los. Mas Varela ainda está vivo? Ela perguntou, o medo crescendo em seu peito. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Sim, e ele ainda é poderoso, muito mais do que antes. De repente, o telefone de Carlos tocou. Ele olhou para a tela e empalideceu. É meu filho, ele é investigador de arte. Atendeu a ligação, ouviu por alguns segundos e o sangue fugiu completamente de seu rosto. Entendo. Sim, obrigado por me avisar. Ele desligou e olhou para Marina e Henrique com horror. O que foi? Marina perguntou. Augusto Varela morreu ontem à noite. Mas antes de morrer, ele deixou uma carta para seus herdeiros. Nela, ele confessou o assassinato daquela família e mencionou a pintura roubada. Disse que quem a encontrasse se tornaria proprietário de toda a sua fortuna, 200 milhões de reais. Marina quase deixou a pintura cair. 200 milhões? Mas tem mais, Carlos disse, a voz tremendo. A carta se tornou pública esta manhã. Agora, todo mundo sabe que existe uma pintura valendo uma fortuna. E os herdeiros de Varela, pessoas tão perigosas quanto ele, vão fazer de tudo para encontrá-la. Naquele momento, a porta se abriu. A padaria se abriu com violência. 3 homens de terno entraram e o que estava à frente sorriu friamente ao ver a pintura nas mãos de Marina. Marina apertou a pintura contra o peito, seu coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Os 3 homens bloqueavam a única saída, e pelo jeito calculado como se posicionaram, estava claro que não eram visitantes comuns. Bom dia, disse o homem à frente, um sujeito magro de óculos escuros e cicatriz no queixo. Não queremos problemas, só queremos o que é nosso por direito. Carlos se colocou na frente de Marina e Henrique. Essa padaria é privada, vocês precisam sair. O homem riu, um som grave e desagradável. Senhor Silva, não seja tolo. Vimos tudo pelas câmeras de segurança da rua. Sabemos que o velho aí é Henrique Tavares. E sabemos que ele tem o que nosso chefe procura há décadas. Quem é seu chefe? Carlos perguntou, embora Marina percebesse pelo tom de voz que ele já sabia a resposta. Ricardo Varela, filho de Augusto, e ele quer a pintura que pertence à família dele. Marina sentiu o avô apertar sua mão com a pouca força que tinha.
Ela olhou para ele e viu determinação naqueles olhos azuis, apesar de todo o medo. Henrique balançou a cabeça levemente, como se dissesse, não entregue. A pintura não pertence a vocês, Marina disse, surpresinha com a firmeza em sua própria voz. Ela foi roubada de uma família assassinada. Pertence aos herdeiros deles, não aos assassinos. O homem da cicatriz tirou os óculos, revelando olhos frios como gelo. Menina corajosa, mas burra, você não sabe com quem está mexendo. Ele deu um passo à frente, mas Carlos não recuou. Ela sabe exatamente com quem está mexendo, com criminosos, assassinos. E se vocês colocarem a mão nessa menina ou nesse senhor, eu garanto que não sairão dessa padaria sem algemas. Algemas? O homem riu novamente. Você e que exército? A voz veio de trás dos homens. Todos se viraram. Na porta da padaria estava um homem jovem, por volta dos 30 anos, usando jeans e jaqueta de couro. Ele tinha uma expressão séria e segurava um distintivo. Investigador Lucas Silva, Departamento de Crimes contra o Patrimônio. E vocês três acabaram de cometer invasão, coação e ameaça. As viaturas já estão a caminho. O homem da cicatriz cerrou os punhos. Isso não acabou. Ah, mas acabou sim, Lucas respondeu. Agora saiam antes que eu adicione resistência à prisão nas acusações. Os três homens saíram apressadamente, não sem antes o líder lançar um olhar venenoso para Marina. Cuidado nas ruas, menina, elas são perigosas. Quando eles se foram, Carlos correu para abraçar Lucas. Meu filho, obrigado, mas como você sabia? Você não foi discreto ao telefone, pai. E quando você mencionou Henrique Tavares e a pintura de Varela, eu conectei os pontos, vim o mais rápido que pude. Lucas se aproximou de Marina e Henrique, estudando a pintura que a adolescente ainda segurava. É, ela mesma. A obra roubada da família Monteiro há 40 anos. Vale uma fortuna, não só pelo valor artístico, mas pelo histórico. O que vai acontecer agora? Marina perguntou. Agora vamos precisar de proteção policial para vocês, Lucas disse. Os Varela não vão desistir. E com a carta de Augusto tornando pública a existência dessa pintura, todo criminoso de São Paulo vai querer pôr as mãos nela. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Mal havia escapado de uma noite na rua e agora estava no meio de uma guerra por uma pintura roubada. Eu não quero essa pintura, ela disse. Nunca quis nada disso. Eu só quero cuidar do meu avô em paz. Eu sei, Lucas disse gentilmente. Mas agora que os Varela sabem que você a tem, entregar a pintura não vai fazer você ficar segura. Eles vão querer ter certeza de que não há testemunhas, não há provas. A realidade das palavras de Lucas atingiu Marina como um soco. Ela e o avô estavam em perigo mortal, independentemente do que fizessem com a pintura. Henrique começou a tossir, seu corpo frágil tremendo com o esforço. Marina se ajoelhou ao lado dele, preocupada. Vô, você precisa descansar. Hospital, Henrique murmurou. Não, Lucas disse rapidamente. Hospital é muito exposto. Os Varela terão informantes lá. Precisamos de um lugar seguro. Carlos pensou por um momento. Tem uma casa de campo a 2 horas daqui. Ninguém sabe sobre ela. Está em nome de um amigo. Podemos levá-los para lá. Boa ideia, Lucas concordou. Vou acompanhá-los e manter contato com a delegacia. Enquanto isso, vou trabalhar para identificar os herdeiros legítimos da família Monteiro. Se conseguirmos devolver a pintura a eles e fazer uma declaração oficial, talvez possamos tirar o alvo das suas costas. Marina olhou para a pintura em suas mãos. 40 anos atrás, essa obra havia destruído a vida do avô. Agora, estava ameaçando a dela também. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que havia algo maior em jogo. Uma chance de fazer justiça, de corrigir um erro antigo. Está bem, ela disse. Vamos para a casa de campo. Mas eu quero ajudar a encontrar os herdeiros Monteiro. Eles merecem ter isso de volta. Lucas sorriu. Você é corajosa, Marina. Muito parecida com seu avô. Meia hora depois, estavam na estrada. Carlos dirigia seu carro velho, com Marina e Henrique no banco de trás, e Lucas seguindo em seu próprio veículo. A pintura estava escondida debaixo de uma manta. Marina olhava pela janela, observando a cidade dar lugar a estradas e depois a campos. Parte dela sentia medo do que viria. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada minuto, sentia algo diferente: esperança. Pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha. Tinha aliados, tinha um propósito.
e talvez, apenas talvez, tivesse uma chance de construir uma vida melhor para ela e para o avô. O que ela não sabia era que naquele exato momento, Ricardo Varela estava reunido com seus homens mais confiáveis em seu escritório no centro de São Paulo, planejando exatamente como capturar uma adolescente de 16 anos e um velho debilitado. E ele não tinha absolutamente nenhuma intenção de deixá-los vivos. A casa de campo de Carlos era simples, mas acolhedora. Uma construção de madeira com 2 quartos, sala, cozinha e um pequeno terraço que dava para um lago cercado de árvores. Marina ajudou o avô a se instalar no quarto maior, acomodando-o na cama com travesseiros extras para mantê-lo confortável. Henrique parecia exausto, mas seus olhos transmitiam gratidão. "Descanse", ele conseguiu dizer, tocando o rosto da neta. "Você também precisa, vô. Já passou por muita coisa." Mas descansar era a última coisa na mente de Marina. Ela voltou para a sala, onde Lucas estava ao telefone e Carlos preparava café. "Entendo", Lucas dizia. "Continue investigando e me mantenha informado. Sim, estamos seguros por enquanto." Ele desligou e suspirou. "Más notícias?", Carlos perguntou. "Complicadas. Os Varela têm muito poder. Ricardo já envolveu advogados, alegando que a pintura pertence à família dele por direito de herança de Augusto, ignorando completamente o fato de que foi roubada. Ele está pressionando autoridades, usando contatos políticos. Mas a carta de confissão de Augusto não prova que a pintura foi obtida através de crime?", Marina perguntou. "Prova, mas também cria uma brecha legal. Na carta, Augusto diz que quem encontrar a pintura terá direito à sua fortuna. Os advogados de Ricardo estão argumentando que isso é um testamento válido e que, como filho único, Ricardo é o herdeiro legítimo tanto da fortuna quanto da pintura." Marina sentiu a raiva crescer. "Isso é ridículo! A família Monteiro foi assassinada!" "Eu sei", Lucas disse cansado, "mas o sistema legal é complicado. Estou trabalhando com a promotoria para contestar, mas vai levar tempo." "Tempo que não temos", Carlos observou. Lucas assentiu. "Por isso, preciso que vocês fiquem aqui, em segurança, enquanto resolvo isso. Não saiam, não façam ligações que possam ser rastreadas, não." No som alto de vidro quebrando interrompeu suas palavras. Todos congelaram. "O quarto!", Marina gritou, correndo para onde havia deixado o avô. Ela abriu a porta e parou, horrorizada. A janela estava quebrada, cacos de vidro espalhados pelo chão. E debruçado sobre a cama, segurando o avô Henrique pelo colarinho, estava um homem enorme de capuz preto. "Onde está?", o homem rosnava. "Onde está a pintura?" Henrique tentava respirar, seus olhos arregalados de terror. Marina não pensou. Pegou um vaso pesado da cômoda e o arremessou com toda a força na cabeça do invasor. O homem soltou um grito de dor, cambaleando. Lucas apareceu atrás de Marina, a arma em punho. "Polícia! No chão, agora!" Mas o invasor era rápido. Ele pulou pela janela quebrada e desapareceu entre as árvores. Lucas correu atrás, mas parou na beirada da floresta, sabendo que seria perigoso perseguir sozinho em terreno desconhecido. "Droga!", ele exclamou, voltando para dentro. Marina estava ao lado do avô, verificando se ele estava ferido. Henrique tossia, mas parecia intacto além do susto. "Como eles nos encontraram tão rápido?", Carlos perguntou pálido. Lucas examinou a casa com um olhar profissional. "Podem ter seguido a gente. Ou..." Ele parou, seus olhos se estreitando. "Ou o quê?", Marina pressionou. "Ou alguém nos rastreou." Ele começou a revistar o carro de Carlos, depois verificou seu próprio veículo. Minutos depois, voltou segurando um pequeno dispositivo preto. "Rastreador GPS. Estava no meu carro. Eles devem ter colocado enquanto eu estava na padaria." "Então eles sabem exatamente onde estamos", Carlos disse. "Não podemos ficar aqui." "Não", Lucas concordou. "Mas também não podemos continuar fugindo eternamente. Os Varela têm recursos ilimitados. Vão continuar nos caçando até conseguir o que querem." Marina olhou para a pintura, ainda embrulhada na sala. "Então a gente entrega. Damos a pintura para eles e acabou." "Não vai funcionar", Lucas disse tristemente. "Mesmo que você entregue a pintura, vocês viram demais, sabem demais. Os Varela não deixam testemunhas." O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina sentiu o desespero ameaçando consumi-la. Tinha apenas 16 anos. Deveria estar preocupada com provas escolares, não com assassinos profissionais caçando ela e seu avô. "Tem que haver uma saída", ela murmurou. Foi Henrique quem respondeu.
Com grande esforço, ele se sentou na cama e apontou para a pintura. Monteiro. Lucas se aproximou. O senhor sabe algo sobre os herdeiros Monteiro? Henrique assentiu. Então, lentamente, dolorosamente, ele começou a falar. Levou quase 10 minutos, com Marina traduzindo as palavras arrastadas, mas a história que emergiu deixou todos estupefatos. 40 anos atrás, quando Henrique roubou a pintura de volta de Augusto Varela, ele não desapareceu imediatamente. Primeiro, ele investigou. Descobriu que a família Monteiro tinha um único sobrevivente, uma filha de 5 anos, que estava visitando a avó na noite do assassinato. A menina foi colocada em um orfanato, pois não tinha outros parentes. Henrique a visitou, viu a criança traumatizada, sozinha no mundo, e tomou uma decisão. Ele rastreou a menina durante anos, certificando-se de que ela estava bem, que estava segura. Quando ela completou 18 anos e saiu do orfanato, ele a seguiu de longe, um guardião secreto. A menina cresceu, formou-se, casou-se, teve uma vida. E Henrique sempre soube onde ela estava. Onde ela está agora, vô? Marina perguntou, o coração disparado. Henrique olhou diretamente para ela. Aqui, perto. Lucas estava digitando freneticamente em seu laptop. Se eu conseguir o nome dela, posso localizá-la oficialmente. Não, precisa, Henrique disse. Ele pegou um papel velho de dentro da camisa, dobrado 1000 vezes. Com mãos trêmulas, entregou para Marina. Ela desdobrou o papel. Era um recorte de jornal desbotado. A fotografia mostrava uma mulher sorridente em uma formatura universitária. A legenda dizia: Helena Monteiro Silva, formada em Direito, primeira da turma. Helena Silva, Marina leu em voz alta. Então olhou para Carlos. Silva, como você e Lucas? Carlos pegou o recorte, seus olhos se arregalando. Meu Deus, Helena! Minha esposa se chamava Helena. Ela morreu há 10 anos, mas... Ele olhou para Lucas. Seu sobrenome de solteira era Monteiro. Lucas ficou branco. O que você está dizendo? Ela nunca falava sobre a infância. Dizia que era doloroso demais, que tinha perdido a família muito nova. Eu respeitei isso, nunca pressionei. Carlos estava tremendo. Henrique... Helena era... Henrique assentiu, lágrimas escorrendo. Ah, a menina do orfanato. O silêncio na sala era absoluto. Lucas se sentou pesadamente, processando a informação. Minha mãe era herdeira Monteiro. Isso significa que eu... Você é o herdeiro legal da pintura, Marina disse, a fisgada da revelação ainda reverberando. A fortuna de Varela, tudo é seu. Lucas olhou para a pintura como se a visse pela primeira vez. 200 milhões de reais. Por causa dessa obra, minha família foi assassinada. Minha mãe cresceu sozinha, traumatizada. E agora? Ele levantou os olhos e Marina viu algo mudar em sua expressão. Determinação, raiva, justiça. Agora vou garantir que os Varelas paguem por tudo que fizeram. A revelação transformou completamente a dinâmica da situação. Lucas não era mais apenas um investigador tentando ajudar. Ele era a vítima, o herdeiro legítimo, o homem que tinha todo o direito legal sobre a pintura e a fortuna que ela representava. E mais importante, ele tinha um motivo pessoal para destruir a família Varela. Preciso pensar com clareza, Lucas disse, andando de um lado para o outro na sala. Se eu me apresentar como herdeiro Monteiro, isso pode nos dar vantagem legal, mas também nos torna alvos ainda maiores. Já somos alvos, Marina apontou. Pelo menos assim temos uma carta na manga. Carlos estava olhando para o recorte de jornal, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Todos esses anos, Helena carregou esse trauma sozinha. E Augusto Varela viveu livre, rico, poderoso, enquanto ela sofria. Não por muito mais tempo, Lucas prometeu. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Doutora Mendes, sou o investigador Silva. Preciso urgentemente de um teste de DNA. Sim, é sobre o caso Monteiro. Como sabe? Ah, entendo. Ele pausou, ouvindo. Seu rosto ficou grave. Quando isso foi divulgado? Entendo. Obrigado. Desligou e se virou para os outros. A mídia pegou a história. A carta de Augusto Varela está em todos os jornais. E mais, alguém vazou que Henrique Tavares foi encontrado. Nossos nomes estão sendo divulgados. Como? Marina perguntou horrorizada. Os homens que invadiram a padaria devem ter passado a informação.
Isso significa que não é só os Varela que estão nos caçando agora. Todo caçador de recompensas, criminoso e oportunista em São Paulo vai estar procurando por nós. Marina sentiu o pânico crescer. Precisamos sair do país, fugir. Fugir não resolve, Lucas disse. E além disso, como herdeiro legal, tenho que estar presente para processar a reivindicação. Se fugir, perco qualquer chance de justiça legal. Então, o que fazemos? Carlos perguntou. Lucas pensou por um longo momento. Vamos para a ofensiva. Eu vou me apresentar publicamente como herdeiro Monteiro, com provas de DNA, certidão de nascimento da minha mãe, tudo. Vou expor os crimes da família Varela, exigir investigação completa. E vou reivindicar não só a pintura, mas toda a fortuna de Augusto como reparação. Pelos assassinados. Isso é perigoso, Carlos disse. Os Varela vão tentar te matar, provavelmente. Mas se eu fizer isso publicamente o suficiente, com mídia presente, testemunhas, proteção policial adequada, fica mais difícil para eles. E uma vez que eu estabeleça legalmente meu direito à herança, a pintura deixa de ser o alvo. O alvo passa a ser eu. Exatamente, Marina disse. Você vai se colocar na linha de fogo. É meu direito, Lucas respondeu. É a minha família que foi destruída. E além disso, é a única forma de tirar vocês da mira. Se eu assumir oficialmente a posse da pintura e da herança, vocês deixam de ser importantes para os Varela. Henrique fez um som de protesto, mas Lucas se ajoelhou ao lado da cadeira do velho. Senhor Henrique, o senhor protegeu minha mãe a vida toda, mesmo sem ela saber. Guardou essa pintura por 40 anos esperando o momento certo. Esse momento chegou. Deixe-me honrar o sacrifício que o senhor fez. O avô olhou para Lucas por um longo momento. Então, lentamente, assentiu. Então está decidido, Lucas disse, levantando-se. Amanhã de manhã, vamos para São Paulo. Vou convocar uma coletiva de imprensa, apresentar as provas e acabar com isso de uma vez. Naquela noite, ninguém dormiu muito. Marina ficou acordada no quarto ao lado do avô, pensando em tudo que havia acontecido nas últimas 48 horas. 2 dias atrás, ela estava sendo expulsa de casa. Agora estava escondida em uma casa de campo, protegendo uma pintura que valia milhões e descobrindo segredos de família que mudavam tudo. Ela olhou pela janela para as estrelas. Mãe, ela sussurrou para a noite. Sei que você está lá em algum lugar. Espero que esteja orgulhosa do vovô. Ele sacrificou tudo para fazer a coisa certa. Lá fora, entre as árvores, algo se mexeu. Marina congelou. Eram só sombras? Ou havia alguém observando a casa? Ela estava prestes a chamar Lucas quando viu. Era um cervo, pastando tranquilamente. Ela soltou um suspiro de alívio. Mas a paz foi interrompida por um som que gelou seu sangue. Helicóptero. As luzes de um helicóptero varreram a floresta, aproximando-se rapidamente da casa. Lucas! Marina gritou. Em segundos, todos estavam acordados. Lucas correu para a janela e praguejou. Eles encontraram a gente. Rápido, saiam pela parte de trás. Carlos ajudou Henrique a sair da cama, enquanto Marina pegava a pintura. O barulho do helicóptero era ensurdecedor agora, tão próximo que fazia a casa tremer. Corram! Lucas gritou. Eles saíram pela porta dos fundos justo quando o helicóptero pousava no terreiro da frente. Marina viu homens armados descendo, vestidos de preto, movendo-se com precisão militar. A floresta, Carlos apontou. Eles correram, com Carlos empurrando a cadeira de Henrique o mais rápido que podia no terreno irregular. Marina segurava a pintura contra o peito, tropeçando em raízes e pedras. Lucas vinha atrás, a arma em punho cobrindo a retaguarda. Gritos vinham de trás deles. Os homens haviam entrado na casa e descoberto que ela estava vazia. Em segundos estariam em perseguição. Ali, Lucas apontou para uma pequena construção entre as árvores. É um velho galpão de ferramentas. Escondam-se lá. Eu vou distraí-los. Não, Marina protestou. Vamos ficar juntos. Não tem escolha. Eles são muitos e armados. Mas se eu me render, vou ganhar tempo para vocês escaparem. Lucas, não! Mas ele já estava correndo em direção oposta, gritando para chamar a atenção dos perseguidores. Aqui, estou aqui, venham me pegar! Marina viu as lanternas mudarem de direção, seguindo Lucas. Ela queria gritar, queria correr atrás dele, mas Carlos a puxou para dentro do galpão. Era escuro, cheirava a mofo e ferramentas enferrujadas. Através de uma fresta na madeira, Marina viu os homens cercarem Lucas. Ele levantou as mãos, a arma no chão.
Um dos homens se aproximou. Mesmo à distância, Marina podia ver que era diferente dos capangas comuns. Ele usava um terno caro e tinha uma postura de autoridade. Ricardo Varela, Carlos sussurrou, reconhecendo o homem. Ricardo falou algo que Marina não pôde ouvir. Lucas respondeu, seu corpo tenso, mas desafiador. A conversa durou alguns minutos. Então, para horror de Marina, Ricardo fez um gesto. 2 homens agarraram Lucas e um terceiro colocou uma arma em sua cabeça. Marina teve que cobrir a própria boca para não gritar. Carlos segurou seu ombro firmemente, os olhos fixos na cena terrível que se desenrolava à frente deles. Ricardo Varela circulava Lucas como um predador, claramente interrogando-o. Mesmo sem ouvir as palavras, a linguagem corporal era clara. Ele queria saber onde estava a pintura. Lucas balançava a cabeça, recusando-se a falar. O homem com a arma pressionou o cano contra a têmpora de Lucas. Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Aquele homem estava disposto a sacrificar a própria vida para protegê-los, para proteger a verdade sobre sua família. E ela estava escondida, impotente, assistindo. Precisamos fazer algo, ela sussurrou para Carlos. Não podemos, Carlos respondeu, a voz quebrada. Somos só nós 2 e um homem debilitado contra 6 homens armados. Se revelarmos nossa posição, todos morremos. Mas, Marina, Lucas está fazendo isso por uma razão. Não deixe o sacrifício dele ser em vão. Henrique gemeu baixinho na cadeira de rodas. Marina se ajoelhou ao lado dele, vendo a agonia no rosto do avô. Ele estava revivendo seus próprios demônios, a própria história de sacrifício, repetindo-se 40 anos depois. Lá fora, a situação mudou drasticamente. O telefone de Ricardo tocou. Ele atendeu, ouviu algo e seu rosto se transformou em uma máscara de fúria. Ele gritou ordens para seus homens, que imediatamente largaram Lucas e começaram a correr de volta para o helicóptero. O que está acontecendo? Murmurou. Minutos depois, eles entenderam. Sirenes policiais soavam na distância, aproximando-se rapidamente. Meu parceiro, Lucas gritou da clareira, caindo de joelhos pela exaustão e alívio. Eu mandei mensagem antes de correr. Ele alertou a polícia. O helicóptero decolou às pressas, desaparecendo na noite. Ricardo Varela havia fugido novamente, mas pelo menos Lucas estava vivo. Marina saiu correndo do galpão. Carlos, atrás, empurrando Henrique. Lucas! Ela o alcançou, ajudando-o a se levantar. Você está bem? Estou. Ele ofegou. Mas eles voltarão. Ricardo disse que não vai descansar até ter a pintura. E ele deixou claro que está disposto a matar qualquer um que fique no caminho. Viaturas policiais chegaram, enchendo a floresta com luzes azuis e vermelhas. Um homem de uniforme saiu do primeiro carro, correndo até Lucas. Investigador Silva, graças a Deus está bem. Obrigado por vir tão rápido, sargento. O sargento olhou ao redor, avaliando a situação. Varela fugiu de novo, mas desta vez temos testemunhas. Temos provas de tentativa de homicídio, sequestro. Estou emitindo um mandado de prisão agora. Vai adiantar? Marina perguntou amargamente. Ele tem dinheiro e poder. Vai desaparecer. Talvez, o sargento admitiu. Mas não por muito tempo. E com a atenção da mídia neste caso, vai ser difícil para ele se esconder. As horas seguintes foram um borrão de declarações, fotografias de evidências e proteção policial. Eles foram levados para um hotel seguro no centro de São Paulo, com guardas na porta e detectores de metal em todas as entradas. Marina finalmente pôde tomar um banho quente e vestir roupas limpas que uma assistente social trouxe. Quando ela saiu do banheiro, encontrou Lucas assistindo televisão com expressão sombria. O que foi? Ela perguntou. Ele apontou para a tela. Era um noticiário. E a manchete fez o estômago de Marina revirar. Herdeiro Monteiro se apresenta. Investigador Lucas Silva reclama fortuna de 200 milhões. Você já anunciou? Marina perguntou confusa. Não fui eu, Lucas disse. Foi Ricardo Varela. Ele vazou a informação, incluindo minha identidade, meu endereço, tudo. Está tentando me forçar a me expor, me tornar um alvo público. Mas por quê? Isso não dificulta as coisas para ele? Ao contrário, agora todo mundo sabe quem eu sou. Se algo acontecer comigo, se eu desaparecer ou morrer, ele pode alegar que foi obra de algum criminoso aleatório querendo a fortuna. Ele está criando confusão, criando outros suspeitos em potencial. Carlos entrou na sala, tendo acabado de colocar Henrique para descansar. Isso é um desastre. Na verdade, Lucas disse lentamente, pode ser uma oportunidade. Como assim?
Marina perguntou. Se todo mundo já sabe mesmo, então não há razão para eu me esconder. Vou fazer exatamente o que planejei. Coletiva de imprensa amanhã, com todas as provas, todas as evidências. Vou expor completamente os crimes da família Varela. Vou reivindicar minha herança publicamente. E vou fazer isso de forma tão visível que será impossível para eles me silenciarem sem consequências massivas. Você está apostando sua vida nisso. Estou apostando na justiça e na pressão pública. Os Varela são poderosos, mas não são invencíveis, não quando os holofotes estão sobre eles. Marina olhou para a pintura, cuidadosamente guardada em um cofre que a polícia havia fornecido. Aquela obra havia causado tanta dor, tanto sofrimento, mas talvez, finalmente, pudesse trazer justiça também. Eu vou estar ao seu lado amanhã, ela disse. Você e meu avô. Somos todos parte dessa história. Lucas sorriu. Obrigado, Marina. Sua coragem. Você me lembra minha mãe. Ela também nunca desistia. Naquela noite, Marina finalmente conseguiu dormir um pouco, exausta física e emocionalmente. Mas seus sonhos foram perturbados por imagens de helicópteros, homens armados e uma pintura coberta de sangue. Ela acordou no meio da noite com um som. Alguém estava batendo na porta do quarto. Marina, veio a voz de Lucas. Preciso falar com você, é urgente. Ela abriu a porta, encontrando Lucas com expressão grave. O que aconteceu? Acabei de receber uma ligação, anônima. A pessoa disse que conhece segredos sobre a morte da família Monteiro, segredos que nem minha mãe sabia, e quer se encontrar comigo antes da coletiva de imprensa. É uma armadilha, Marina disse imediatamente. Provavelmente, mas e se não for? E se houver mais na história do que sabemos? Onde a pessoa quer se encontrar? Na antiga mansão Monteiro, a casa onde minha família foi assassinada, às 6 da manhã. Marina olhou para o relógio. Faltavam 3 horas. Você não pode ir sozinho. Eu sei. É por isso que estou pedindo que venha comigo. Você e meu pai. Precisamos de testemunhas, mas não posso envolver a polícia ainda, não sem saber se a informação é verdadeira. Marina sabia que deveria dizer não. Sabia que era loucura ir para uma casa abandonada antes do amanhecer e encontrar um informante anônimo. Mas ela também sabia que Lucas estava certo. Se havia mais segredos, mais verdades escondidas, eles precisavam saber antes de ir a público. Está bem, ela disse, mas levamos armas, e ao menor sinal de perigo, saímos correndo. A mansão Monteiro ficava em um bairro antigamente nobre de São Paulo, agora decadente e praticamente abandonado. A propriedade estava fechada há décadas, tomada pelo mato, janelas quebradas, grades enferrujadas. Quando o carro de Lucas parou em frente ao portão às 5h50 da manhã, Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ainda dá tempo de voltar, Carlos disse do banco de trás. Eles haviam deixado Henrique no hotel sob proteção policial, apesar dos protestos mudos do velho. Não, Lucas disse, determinado. Precisamos fazer isso. Eles saíram do carro. Lucas tinha uma arma no coldre e Carlos carregava um taco de beisebol que encontrara no porta-malas. Marina segurava seu telefone, pronta para ligar para a polícia ao menor sinal de problema. O portão estava entreaberto, rangendo sinistro quando o empurraram. O jardim era um pesadelo de plantas mortas e estátuas quebradas. A própria mansão era imponente mesmo em ruínas. 3 andares de arquitetura clássica, agora com a tinta descascando e buracos no telhado. Alguém está aqui? Lucas chamou, a voz ecoando. Nenhuma resposta. Eles avançaram lentamente, entrando pela porta principal que também estava aberta. O interior era ainda mais perturbador. Móveis cobertos por lençóis empoeirados, retratos ainda pendurados nas paredes, como se a família tivesse simplesmente desaparecido um dia e nunca mais voltado. 40 anos, Lucas murmurou, olhando ao redor. Minha mãe cresceu aqui, brincou nesses quartos, e uma noite tudo foi tirado dela. Marina viu as fotos na parede. Uma família feliz, mãe, pai, 2 filhos. Uma das crianças era claramente Helena, a mãe de Lucas. A outra, um menino mais velho, devia ser o irmão que ela nunca conheceu. Investigador Silva. A voz veio de cima, fazendo todos se virarem bruscamente. Uma figura estava no topo da escadaria, envolta em sombras. Quem é você? Lucas exigiu, a mão indo para a arma. A figura desceu lentamente os degraus.
Quando a luz do amanhecer tocou seu rosto através da janela quebrada, Marina engasgou. Era uma mulher idosa, por volta dos 70 anos, com cabelos brancos e olhos penetrantes. Ela usava roupas caras, mas estava pálida, quase doente. Meu nome é Beatriz Varela, ela disse. Esposa de Augusto, viúva agora. Varela? Lucas sacou a arma. É uma armadilha. Não. Beatriz levantou as mãos, tremendo. Por favor, ouçam-me. Não tenho muito tempo. Estou morrendo. Câncer. Talvez mais 2 semanas de vida. E antes de partir, preciso contar a verdade. Que verdade? Carlos perguntou, cético. A verdade sobre aquela noite. A noite em que a família Monteiro foi assassinada. Ela desceu o resto dos degraus, movendo-se lentamente. Eu estava lá. Vi tudo. Lucas mantinha a arma apontada, mas não atirou. Continue falando. Beatriz olhou ao redor da mansão, lágrimas enchendo seus olhos. Augusto não agiu sozinho. Ele tinha um sócio, um homem ainda mais cruel do que ele. Foi esse homem quem planejou o roubo, quem insistiu que não poderia haver testemunhas. Quem? Lucas exigiu. Ele está morto agora, faleceu há 5 anos, mas deixou um herdeiro, alguém que continuou os negócios sujos da família, alguém pior do que Augusto jamais foi. Beatriz respirou fundo. Meu filho, Ricardo, não é filho de Augusto, é filho do sócio. E ele não quer a pintura pela fortuna. Ele quer porque nela está escondida a prova de um segredo maior. Que segredo? Marina perguntou, incapaz de ficar quieta. Beatriz olhou diretamente para ela. A pintura não é apenas uma obra de arte. Escondida sob as camadas de tinta há um mapa. Um mapa para a verdadeira fortuna que foi roubada da família Monteiro naquela noite. Não ouro, não joias, mas documentos. Documentos que provam a propriedade de terras valendo bilhões. Terras que o sócio de Augusto tomou ilegalmente e que agora pertencem a Ricardo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você está dizendo, Lucas falou lentamente, que minha família não foi assassinada apenas por uma pintura, mas por terras? Por poder, Beatriz corrigiu. As terras são no centro de São Paulo, áreas que foram desenvolvidas ao longo dos anos. Valem não 200 milhões, mas bilhões. Se você encontrar os documentos e provar sua propriedade legal, Ricardo perde tudo. E você está me contando isso por quê? Lucas perguntou, ainda desconfiado. Porque passei 40 anos vivendo com a culpa. Porque fui covarde demais para ir à polícia quando deveria. Porque assisti meu falso filho se tornar um monstro, continuando os crimes do pai biológico. Beatriz se aproximou, tirando um envelope do casaco. Aqui está tudo o que você precisa. O nome do sócio de Augusto, localização das terras e as instruções de como revelar o mapa escondido na pintura. Lucas pegou o envelope com cautela. Por que agora? Por que não há anos? Porque estou morrendo e não quero ir para o túmulo com esse peso. E porque descobri que Ricardo planeja algo terrível para hoje. Ele vai atacar a coletiva de imprensa, vai matar você e todos que estiverem lá, e vai fazer parecer um atentado terrorista. Marina sentiu o sangue gelar. Você tem provas? Tenho. Gravações de conversas dele, plantas do ataque, tudo. Beatriz entregou outro envelope, maior. Mas isso não será suficiente para pará-lo legalmente a tempo. Ele tem juízes no bolso, policiais corruptos. Mesmo com essas provas, ele pode escapar tempo suficiente para executar o ataque. Então, o que sugere? Carlos perguntou. Beatriz olhou para cada um deles. Cancelem a coletiva. Usem o mapa para encontrar os documentos das terras. Com eles, vocês têm poder real sobre Ricardo. Podem negociar, forçá-lo a se entregar ou fugir do país. Mas se tentarem enfrentá-lo publicamente hoje, todos vão morrer. Lucas olhou para os envelopes em suas mãos, depois para Marina e Carlos. Era uma escolha impossível. Segurança versus justiça, vingança versus sobrevivência. Como sabemos que pode confiar em você? Marina perguntou. Você é uma Varela, pode estar nos enganando. Beatriz sorriu tristemente. Não podem saber. É uma questão de fé. Mas eu lhes digo, a escolha é entre confiar em mim e possivelmente viver, ou desconfiar e certamente morrer. Ela se virou para sair. Os documentos dizem que o mapa pode ser revelado com luz ultravioleta, e os documentos das terras estão escondidos onde tudo começou, no cofre original da mansão Monteiro, na sala onde meu marido e seu sócio cometeram os assassinatos.
Onde é essa sala? Lucas perguntou. Beatriz apontou para uma porta no fim do corredor. Lá, mas cuidado. Ricardo descobriu que eu vim aqui hoje. Ele pode chegar a qualquer momento. Com essas palavras finais, ela saiu pela porta dos fundos, desaparecendo nas sombras da manhã. Lucas, Marina e Carlos ficaram parados, processando tudo. Lucas olhou para a porta que Beatriz havia indicado, depois para os envelopes em suas mãos. Cada segundo que passava era uma agonia de indecisão. Pode ser uma armadilha, Carlos disse. Ela pode estar nos levando direto para Ricardo. Ou pode estar dizendo a verdade, Marina contra-argumentou. Ela está morrendo. Talvez realmente queira consertar os erros do passado. Lucas abriu o primeiro envelope. Dentro havia documentos antigos, fotos desbotadas e uma carta manuscrita. Ele leu rapidamente, seus olhos se arregalando a cada linha. É verdade, ele murmurou. O sócio de Augusto era Rodolfo Carvalho. Ele morreu há 5 anos, mas em vida acumulou uma fortuna imensa através de desenvolvimento imobiliário. E aqui está, registro de propriedade de terras obtidas ilegalmente em 1985, o ano em que minha família foi morta. Deixa eu ver. Marina pegou os documentos. Os registros mostravam transferências de propriedade datadas semanas após os assassinatos, todas assinadas por Rodolfo Carvalho. Isso prova que ele roubou as terras da sua família. Mas precisamos dos documentos originais para contestar legalmente, Lucas disse. Se Beatriz está certa e eles estão naquela sala... Ele olhou novamente para a porta no fim do corredor, o lugar onde sua família foi assassinada. Marina viu a hesitação no rosto dele. Não precisa entrar lá. Eu vou. Não, Lucas disse firmemente. É minha família. Minha responsabilidade. Eles caminharam lentamente pelo corredor, cada passo ecoando na mansão vazia. A porta estava entreaberta, rangendo quando Lucas a empurrou completamente. A sala além era grande, com janelas altas e manchas escuras no piso de madeira. Manchas que Marina percebeu com horror eram sangue antigo. Lucas parou na entrada, seu corpo tenso. Carlos pousou a mão em seu ombro. Você consegue. Com um suspiro profundo, Lucas entrou. A sala estava praticamente vazia, exceto por uma lareira grande na parede oposta e alguns móveis cobertos. O cofre, Marina disse, apontando. Beatriz disse que está aqui. Eles procuraram por 15 minutos angustiantes, verificando paredes, chão, atrás da lareira. Foi Carlos quem finalmente encontrou. Uma seção do piso que soava oco quando batida. Aqui, eles removeram as tábuas soltas, revelando um cofre antigo enterrado no chão. Não tinha tranca eletrônica, apenas uma fechadura antiga. Precisamos da chave, Lucas disse frustrado. Marina lembrou-se das fotos na parede do corredor. Correu de volta, arrancou a foto da família Monteiro da moldura, virou-a. Colada no verso estava uma chave pequena e enferrujada. Achei! De volta à sala, Lucas inseriu a chave com mãos trêmulas. Ela girou com resistência, mas girou. O cofre se abriu com um clique. Dentro havia uma caixa de metal. Lucas a retirou cuidadosamente, abrindo-a. Documentos, dezenas deles. Escrituras de propriedade, contratos, registros cartoriais, todos em nome da família Monteiro. Terras que agora abrigavam shoppings, prédios comerciais, arranha-céus no centro de São Paulo. Meu Deus, Carlos sussurrou. Isso vale bilhões, Lucas completou. Minha família era dona de tudo isso e foi assassinada para que Carvalho pudesse roubar. Marina olhou para a pintura que ainda carregavam em uma mochila. Precisamos verificar o mapa, ver se Beatriz estava dizendo a verdade sobre isso também. Lucas pegou a pintura e Marina usou a lanterna de seu telefone. Precisamos de luz UV, meu telefone não tem. Espere, Carlos disse. Tem uma caneta UV no carro, uso para verificar notas falsas na padaria. Ele saiu correndo. Lucas e Marina ficaram sozinhos na sala. Marina olhou ao redor, imaginando o horror que acontecera ali 40 anos atrás. Sinto muito, ela disse suavemente. Por sua família, por tudo que foi tirado de você. Obrigado. Mas sabe, Marina, conhecer você e seu avô, ver a coragem de vocês, isso me deu algo que eu não tinha. Propósito. Minha mãe cresceu sem família, mas ela construiu uma boa vida de qualquer forma. Teve meu pai, teve a mim. Não deixou que a tragédia a definisse. Marina sorriu. Igual a você. Não vai deixar os Varela vencerem. Carlos voltou com a caneta ao ver. Lucas passou a luz sobre a pintura lentamente. De início, nada aconteceu. Então, linhas começaram a aparecer. Linhas invisíveis a olho nu, mas brilhantes sob a luz ultravioleta. Era realmente um mapa. Incrível, Marina murmurou.
O mapa mostrava a mansão Monteiro e terrenos ao redor, com marcações específicas e números que correspondiam aos documentos que encontraram. Mas havia algo mais: coordenadas. Isso não é só um mapa de propriedade, Lucas disse, estudando as marcações. São coordenadas específicas. Para quê? Carlos aproximou-se. Olha aqui, essas marcações parecem indicar localizações específicas dentro das propriedades. Talvez onde documentos adicionais estejam escondidos? Eles estavam tão absortos estudando o mapa que não ouviram os passos se aproximando. Não ouviram até ser tarde demais. Achei que encontraria vocês aqui. Ricardo Varela estava na porta, acompanhado de 6 homens armados. Seu sorriso era frio como gelo. Obrigado por fazer o trabalho difícil para mim. Lucas moveu-se instintivamente na frente de Marina, a mão indo para a arma. Mas os homens de Ricardo já tinham as armas apontadas. Eu não faria isso, Ricardo aconselhou. Meus homens são excelentes atiradores. Alguém vai morrer, e provavelmente não serei eu. Beatriz nos traiu, Carlos disse amargamente. Não exatamente. Ricardo entrou na sala, seus passos ecoando. Minha querida mãe de fato está morrendo, e ela realmente veio aqui para contar seus segredos. Mas o que ela não sabia é que eu coloquei rastreadores em tudo dela. Quando vi que tinha vindo para a mansão Monteiro, soube que estava tentando sabotar-me. Então, simplesmente a segui. Ele olhou para os documentos e a pintura. E vocês fizeram exatamente o que eu esperava. Encontraram tudo o que eu precisava. Os documentos das terras, o mapa. Perfeito. Você não vai escapar com isso, Lucas disse. A polícia sabe onde estamos. Sabem? Porque eu verifiquei, e não há nenhum carro policial seguindo vocês. Vocês vieram aqui escondidos, sem proteção, como tolos. Ricardo sorriu. E quando os corpos de vocês forem encontrados nesta mansão abandonada, junto com a pintura roubada e os documentos, a história será óbvia. Vocês eram ladrões que se mataram lutando pela fortuna. Ninguém vai acreditar nisso, Marina disse, surpresa com a firmeza em sua voz apesar do terror que sentia. Não? Eu acho que sim, especialmente com as evidências que plantei. E-mails falsos de vocês planejando o roubo, registros bancários falsos mostrando pagamentos suspeitos. Meus advogados são muito bons no que fazem. Ricardo fez um gesto para seus homens. Peguem os documentos e a pintura. Depois, eliminem essas testemunhas incômodas. Os homens avançaram. Lucas sacou a arma, mas antes que pudesse atirar, um dos capangas atirou primeiro. A bala acertou Lucas no ombro, fazendo-o cair. «Lucas!» Marina gritou, correndo para ele. Carlos pegou o taco de beisebol e avançou, mas outro homem o derrubou com um soco. Era o fim. Eles estavam cercados, superados, sem saída. E então, janela explodiu. Vidros voaram por todos os lados quando 3 figuras pularam para dentro da sala, vestidas com uniformes táticos da polícia. Tiros foram disparados. Os homens de Ricardo responderam ao fogo. Era o caos total. Marina se jogou sobre Lucas, protegendo-o enquanto balas voavam sobre suas cabeças. Carlos se arrastou para trás de um móvel. E no meio de tudo, Ricardo tentava pegar os documentos. Mas uma das figuras táticas era mais rápida. Ela chutou a arma da mão de Ricardo, depois o jogou no chão, colocando algemas nele. Ricardo Varela, você está preso por tentativa de homicídio, conspiração para cometer assassinato e uma longa lista de outros crimes. A voz da mulher era autoritária e familiar. Quando ela removeu o capacete, Marina reconheceu. Era a doutora Mendes, a promotora que Lucas havia mencionado. Como você? Lucas ofegou, segurando o ombro ferido. Beatriz Varela nos contatou ontem à noite, doutora Mendes explicou enquanto seus oficiais algemavam os homens de Ricardo. Ela nos contou tudo, nos deu todas as provas, mas disse que vocês precisavam encontrar os documentos primeiro, ou Ricardo escaparia por brechas legais. Então deixamos que viessem, mas os seguimos discretamente para garantir proteção. Ela nos ajudou de verdade, Marina murmurou, aliviada. Onde ela está agora? Hospital. Entrou em coma esta manhã. Provavelmente não tem muito tempo. Doutora Mendes olhou para Ricardo, que estava sendo arrastado para fora pelos oficiais, gritando obscenidades e ameaças. Mas ela fez a coisa certa no final, e por causa dela, finalmente temos provas suficientes para acabar com a organização Varela de uma vez por todas.
O hospital estava quieto naquela tarde, apenas o bip constante de máquinas quebrando o silêncio. Marina segurava a mão de Beatriz Varela, observando a mulher idosa respirar com dificuldade através do respirador. Lucas estava ali também, o ombro enfaixado, mas já em recuperação. Os médicos disseram que ele teve sorte, a bala não atingiu nada vital. Beatriz abriu os olhos lentamente, focando em Lucas. Ela tentou falar, mas o tubo na garganta impedia. Lucas pegou sua outra mão. Você não precisa dizer nada. Você salvou nossas vidas. Trouxe justiça para minha família depois de 40 anos. Isso é mais do que suficiente. Lágrimas escorreram dos olhos de Beatriz. Com grande esforço, ela apertou a mão de Lucas, depois a de Marina. Então seus olhos se fecharam novamente, mas havia paz em seu rosto. Paz que provavelmente não sentia há décadas. Ela foi corajosa no final, Marina disse quando saíram do quarto. Todos merecemos uma chance de redenção, Lucas respondeu. Ela tomou a dela. Nos dias seguintes, o caso explodiu na mídia nacional. A história completa foi revelada. Os assassinatos da família Monteiro 40 anos atrás, o roubo das terras, a conspiração que se estendeu por décadas e, finalmente, a queda de Ricardo Varela e sua organização criminosa. Lucas se tornou uma celebridade instantânea, o investigador que descobriu a verdade sobre a morte de sua própria família. Mas ele recusou a maioria das entrevistas, focando em continuar. Vez disso em trabalhar com a doutora Mendes para garantir que todos os envolvidos fossem processados adequadamente. As terras foram oficialmente devolvidas à propriedade de Lucas como único herdeiro vivo da família Monteiro. Avaliadas em mais de 3 bilhões de reais, elas o tornaram um dos homens mais ricos de São Paulo. Mas a fortuna não mudou Lucas. A primeira coisa que ele fez foi criar um fundo para famílias de vítimas de crimes violentos. A segunda foi procurar Marina e Henrique. Eles estavam em um pequeno apartamento alugado, que a assistência social havia providenciado. Modesto, mas limpo e seguro. Mais do que Marina tinha em meses. Posso entrar? Lucas perguntou quando Marina abriu a porta. Claro, ela o guiou até a sala, onde Henrique estava na cadeira de rodas olhando pela janela. O velho sorriu quando viu Lucas. Como vai, senhor Henrique? Lucas disse, apertando a mão trêmula do idoso. Devo tudo a você. Se não tivesse guardado aquela pintura, se não tivesse protegido o segredo por 40 anos, eu nunca teria descoberto a verdade. Henrique balançou a cabeça modestamente, mas Marina viu o orgulho em seus olhos. Vim aqui fazer uma proposta, Lucas disse, sentando-se. Vocês dois mudaram minha vida, e quero retribuir. Você já ajudou tanto, Marina começou, mas Lucas levantou a mão. Me deixe terminar. Comprei uma propriedade grande, com jardins, acessibilidade completa para a cadeira de rodas, perto dos melhores hospitais e escolas. Tem espaço mais que suficiente para todos nós. Ele olhou para Marina. Você merece ter uma casa de verdade. Merece estudar, perseguir seus sonhos de ser veterinária. E seu avô merece cuidados adequados, fisioterapia, tudo o que precisa. Marina sentiu lágrimas enchendo seus olhos. Lucas, isso é demais. Não é, é o mínimo. Vocês são família agora. Não de sangue, mas família mesmo assim. Que diz? Marina olhou para o avô. Henrique estava sorrindo, assentindo vigorosamente. Está bem, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Aceitamos. Lucas a abraçou. Há mais uma coisa. A pintura, tecnicamente, pertence a mim agora, como herdeiro Monteiro. Mas quero que fique com seu avô. Ele carregou esse fardo por 40 anos. Merece decidir o que fazer com ela. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Então, com grande esforço, falou. Museu? Marina traduziu. Você quer doar para um museu? Henrique assentiu. Sim, para que todos vejam. Lembrem, uma lembrança da ganância humana e do sacrifício que a justiça exige, Lucas disse suavemente. É perfeito. Vou providenciar a doação para o Museu de Arte de São Paulo. Será exposta com a história completa. 2 semanas depois, a pintura foi oficialmente doada em uma cerimônia pública. Marina estava lá, usando um vestido novo que Lucas havia insistido em comprar. Henrique estava ao lado dela na cadeira de rodas, vestido com terno, parecendo mais forte e saudável do que havia parecido em meses, graças aos novos tratamentos médicos. Esta pintura, Lucas disse em seu discurso, representa mais do que arte. Representa vidas perdidas, justiça negada, mas também esperança.
Meu avô honorário Henrique Tavares aguardou por 40 anos, esperando o momento certo para a verdade vir à luz. Hoje, ela finalmente encontra seu lar permanente, não como propriedade privada, mas como patrimônio público, para que as gerações futuras possam olhar para ela e lembrar: a justiça pode demorar, mas sempre chega para aqueles que perseveram. A plateia aplaudiu, fotógrafos registraram o momento, e Marina sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava exatamente onde deveria estar. Depois da cerimônia, Carlos apareceu com uma surpresa. "Consegui", ele disse, acenando um documento. "O quê?", Lucas perguntou. "Lembra quando falamos sobre expandir a padaria, transformá-la em uma escola de panificação para jovens em situação de risco?" Carlos sorriu. "Consegui, o financiamento. E nosso primeiro aluno será alguém muito especial." Ele olhou para Marina. "Quer dizer, eu?", Marina perguntou, surpresa. "Se quiser. Sei que quer ser veterinária, mas enquanto estuda, pode aprender um ofício, ganhar algum dinheiro, ajudar outros jovens. O que acha?" Marina não conseguiu responder. Só conseguiu abraçar Carlos, depois Lucas, depois seu avô. Tudo pelo que havia passado, a expulsão de casa, as noites na rua, o perigo mortal, havia levado a isso. A uma nova família. Novas oportunidades, nova vida. "Há algo que tenho pensado", ela disse quando se recuperou. "Há tantas outras pessoas como eu e meu avô, pessoas expulsas de casa, pessoas vulneráveis, pessoas que precisam de ajuda." "O que está pensando?", Lucas perguntou. "Um abrigo, não um abrigo comum, mas um lugar com dignidade, onde pessoas possam ficar temporariamente, receber ajuda para encontrar trabalho, ter acesso a cuidados médicos. Especialmente para adolescentes com familiares idosos ou doentes, pessoas que caem nas rachaduras do sistema." Lucas sorriu. "É uma ideia maravilhosa. E adivinhe, tenho 3 bilhões de reais procurando uma causa digna." "Sério?", Marina mal podia acreditar. "Totalmente sério. Vamos fazer isso, o Abrigo Monteiro Tavares, em homenagem a todas as famílias destruídas pela ganância, mas que encontraram força para continuar." Henrique estava chorando agora, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto enrugado. Sua neta e Lucas, o neto que o destino lhe deu, transformando tragédia em esperança. Nos meses seguintes, as vidas de todos mudaram drasticamente. Marina se matriculou em uma escola particular excelente, com planos de entrar na faculdade de veterinária em 2 anos. Enquanto isso, trabalhava na padaria de Carlos 3 vezes por semana, aprendendo o ofício e ajudando a ensinar outros jovens. Henrique fazia fisioterapia diária. Embora nunca recuperasse completamente os movimentos das pernas, sua fala melhorou significativamente. Ele passava os dias no jardim da propriedade que Lucas comprou, alimentando pássaros e contando histórias para qualquer um que quisesse ouvir. Lucas continuou como investigador, mas agora focado em casos antigos não solucionados. Ele usou sua fortuna para criar uma equipe especializada em trazer justiça para famílias que esperavam décadas por respostas. E Carlos expandiu sua padaria, que se tornou referência em treinamento profissional para jovens em situação de risco. Dezenas de adolescentes passaram por seu programa, muitos conseguindo empregos bons e construindo vidas estáveis. O Abrigo Monteiro Tavares abriu suas portas 6 meses após os eventos na mansão. Era uma instalação moderna com capacidade para 50 pessoas, com quartos privativos, cozinha comunitária, sala de aulas e acesso a assistentes sociais e médicos. Marina trabalhava lá como voluntária aos fins de semana, ajudando outros adolescentes que enfrentavam situações semelhantes às que ela havia enfrentado. E a cada pessoa que ajudava, a cada vida que tocava, ela sentia que o sofrimento pelo qual havia passado tinha significado. 1 ano depois da doação da pintura, Marina estava na cobertura de Lucas, que insistia em chamá-la de Nossa Casa, preparando-se para uma ocasião especial. Era o aniversário de Henrique, e eles haviam planejado uma festa surpresa. "Nervosa?", Lucas perguntou, ajustando a gravata. "Um pouco. Nunca organizei uma festa antes. Vai ser perfeita. Convidei meio mundo. Pessoas do abrigo, alunos da padaria, até a doutora Mendes prometeu vir." Marina sorriu. No último ano, a promotora havia se tornado uma amiga próxima, visitando-os regularmente e compartilhando histórias sobre os julgamentos dos envolvidos na organização Varela. Ricardo estava cumprindo prisão perpétua sem chance de liberdade condicional.
Como está ele hoje? Marina perguntou, referindo-se ao avô. Animado, Carlos o levou para um passeio para mantê-lo fora de casa enquanto preparamos tudo. O interfone tocou. Marina correu para atender. Alô? Marina? Sou eu, Isabela. Cheguei. Marina apertou o botão, liberando a entrada. Isabela era uma das primeiras moradoras do abrigo Monteiro Tavares, uma adolescente de 15 anos que havia fugido de uma casa abusiva. Marina a havia encontrado chorando no portão do abrigo 3 meses atrás, e desde então as duas haviam desenvolvido uma amizade próxima. Isabela apareceu na porta carregando um bolo enorme. Fiz eu mesma na padaria. Carlos me ensinou. Está incrível, Marina exclamou, ajudando-a a levar para a cozinha. Nos próximos 30 minutos, convidados chegaram aos montes. O apartamento se encheu de gente, conversa e risadas. Havia ex-moradores do abrigo que agora tinham empregos e apartamentos próprios. Havia alunos de Carlos que abriram suas próprias padarias. Havia policiais que trabalharam no caso Varela. Havia enfermeiros que cuidavam de Henrique. E no centro de tudo, coordenando o caos com eficiência surpreendente, estava Lucas. Marina observou-o interagir com todos, sempre com um sorriso, sempre interessado genuinamente em cada pessoa. Era difícil acreditar que 1 ano atrás ele era um investigador solitário, obcecado com resolver o mistério de sua família. Agora ele tinha uma família de verdade, não apenas Marina e Henrique, mas todos aqueles que haviam sido tocados pela jornada deles. Estão chegando, alguém gritou do interfone. Luzes apagadas, Lucas ordenou. Todos correram para suas posições. A porta se abriu. Carlos empurrava a cadeira de Henrique, que parecia cansado, mas feliz do passeio. Acho que vou tirar uma soneca antes do... Surpresa! As luzes se acenderam. Henrique levou as mãos ao rosto, olhos arregalados. Por um momento ficou em silêncio total. Então começou a chorar. Vô? Marina se aproximou, preocupada. Está bem? Mas que bem, ele conseguiu dizer, a voz embargada. Família, minha família. E era verdade. Todos ali eram família. Família escolhida, forjada, não por sangue, mas por experiências compartilhadas, por compaixão mútua, por amor genuíno. A festa durou horas, houve comida, música, dança. Isabela tocou violão, talento que descobriu no abrigo onde agora havia aulas de música. 2 ex-moradores do abrigo fizeram uma apresentação de stand-up comedy sobre suas experiências, arrancando gargalhadas de todos. A doutora Mendes deu um discurso emocionante sobre como o caso Varela mudou sua perspectiva sobre justiça e vingança. Justiça não é sobre punição, ela disse. É sobre restauração, sobre consertar o que foi quebrado. E vocês, ela olhou para Marina, Lucas e Henrique, conseguiram fazer isso de forma que nenhuma sentença judicial jamais poderia. Quando chegou a hora do bolo, todos cantaram parabéns em português, depois em espanhol, cortesia de alguns moradores hispânicos do abrigo, e finalmente em Libras, língua que Henrique estava aprendendo para se comunicar melhor nos dias em que a fala falhava. Faça um pedido, vô, Marina disse, segurando uma vela acesa. Henrique fechou os olhos. Marina viu seus lábios se moverem silenciosamente. Então, ele soprou a vela com toda a força que conseguiu reunir. O que pediu? Alguém gritou. Henrique sorriu misteriosamente. Se contar, não se realiza. Mas Marina sabia. Ela conhecia o avô bem o suficiente. Ele havia pedido para que aquele momento, todos juntos, felizes, seguros, durasse para sempre. Tarde da noite, quando os últimos convidados foram embora e Carlos ajudou Henrique a ir para o quarto, Marina e Lucas ficaram na varanda, olhando as luzes da cidade. Cansada? Lucas perguntou. Exausta, mas feliz. Marina se apoiou no parapeito. Sabe, 1 ano atrás, eu estava dormindo na rua, desesperada, sem esperança. Se alguém me dissesse que em 1 ano eu estaria aqui, a vida é estranha assim. Os piores momentos podem levar aos melhores. Você acredita em destino? Não sei, mas acredito que às vezes coisas ruins acontecem para nos levar onde precisamos estar. Se você e Henrique não tivessem sido expulsos de casa, vocês nunca teriam ido para aquela padaria. Meu pai nunca teria reconhecido Henrique. Eu nunca teria descoberto a verdade sobre minha família. E todos aqueles criminosos ainda estariam livres, Marina completou. Exatamente. Então, talvez não seja destino. Talvez seja apenas sincronicidade.
O universo alinhando as coisas certas no momento certo. Marina pensou sobre isso. Gosto dessa ideia. Faz parecer que tudo tem propósito. Tem. Pode não ser o propósito que escolhemos, mas tem. Lucas olhou para ela. E você sabe qual é seu propósito? Qual? Dar esperança. Cada pessoa que você ajuda no abrigo, cada jovem com quem fala, eles veem em você e pensam: se ela conseguiu superar, eu também consigo. Marina sentiu as bochechas corarem. Não sou nenhuma heroína. Não precisa ser. Só precisa ser você. É suficiente. Eles ficaram em silêncio por um momento, apreciando a paz da noite. Lucas, Marina disse finalmente. Obrigada. Por tudo. Obrigada a você. Por me lembrar do que é importante. Por me dar uma família. Nós somos sua família agora. Para sempre. Para sempre. Ele concordou. E naquele momento, sob as estrelas de São Paulo, Marina soube com certeza absoluta que tudo pelo que havia passado, toda a dor, todo o medo, toda a incerteza, tinha valido a pena, porque havia levado a isso, a amor, a família, a casa. 3 semanas depois, Marina estava no abrigo, quando recebeu uma ligação urgente de Lucas. Marina, preciso que venha ao escritório, agora. O que aconteceu? É o vô? Não, ele está bem. Mas é melhor você ver pessoalmente. 20 minutos depois, Marina entrou no escritório de Lucas no centro da cidade. A doutora Mendes estava lá, junto com uma mulher que Marina não reconheceu. Marina, Lucas disse, levantando-se. Esta é a doutora Carla Santos. Ela é geneticista. Marina cumprimentou a mulher, confusa. Prazer, mas por que estou aqui? Doutora Santos abriu uma pasta. Senhorita Marina, como parte do processo legal do caso Varela, coletamos DNA de todos os envolvidos, incluindo você e seu avô. Sim, eu sei, para confirmar nossa identidade. Correto. Mas, enquanto processava os dados, encontrei algo incomum. A geneticista puxou alguns gráficos. Você conhece sua história familiar? Seus pais, avós? Minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Nunca conheci meu pai biológico. Meu pai era o filho de Henrique, mas morreu no ano passado. Minha avó paterna era Lúcia, que também morreu antes de eu nascer. Sim. E Lúcia era namorada de Carlos Silva antes de se casar com o pai de Henrique, correto? Marina assentiu, ainda sem entender aonde isso ia dar. Doutora Santos respirou fundo. Marina, os testes de DNA revelaram algo extraordinário. Você compartilha marcadores genéticos não apenas com Henrique Tavares, mas também com Lucas Silva. O mundo de Marina parou. O quê? Isso é impossível. Não é impossível, Lucas disse suavemente. É complicado. A doutora Mendes tomou a palavra. Depois que doutora Santos descobriu isso, investigamos mais a fundo. Descobrimos que Lúcia estava grávida quando deixou Carlos. Ela nunca contou a ele. Grávida de quem? Marina perguntou, embora já suspeitasse da resposta. De Carlos, Lucas disse. Meu pai é seu avô biológico, o que me torna seu tio. O silêncio na sala era tão profundo que Marina podia ouvir seu próprio coração batendo. Ela olhou para Lucas, depois para a doutora Santos, depois para a doutora Mendes, esperando que alguém dissesse que era um erro. Ninguém disse. Eu não entendo. Ela finalmente murmurou. Como isso é possível? Lucas puxou uma cadeira para ela. Senta, é uma história complicada. A doutora Santos abriu outra pasta. Quando Lúcia deixou Carlos Silva 40 anos atrás, ela estava com 8 semanas de gravidez. Ela não contou a ele porque a família Varela os estava ameaçando. Ela tinha medo de que o filho dela estivesse em perigo. Então ela fugiu, Lucas continuou. Encontrou Henrique, que também estava se escondendo. Eles se uniram pela tragédia compartilhada, pelas ameaças uns, e eventualmente se apaixonaram de verdade. Lúcia teve o bebê, doutora Santos disse, seu pai, mas ela nunca revelou a Henrique que a criança não era biologicamente dele. Henrique a criou como filho próprio, amou-a como filho próprio. Marina sentiu lágrimas enchendo seus olhos. Meu avô sabia? Não, Lucas disse gentilmente. Aparentemente, Lúcia levou esse segredo para o túmulo. Ela deve ter pensado que era mais seguro assim, que protegeria tanto a criança quanto Henrique. E Carlos? Marina perguntou. Ele sabe? Acabei de contar a ele, Lucas disse. Ele está processando ainda. Mas Marina, isso significa que você e eu somos família de sangue, família de verdade. Marina não sabia o que sentir. Alegria? Confusão? Raiva por ter sido mantida no escuro? Então Henrique não é meu avô biológico?
É seu avô em todos os sentidos que importam, doutora Mendes disse firmemente. Ele criou seu pai, amou seu pai e tem amado você. Sangue não define família. Eu sei, Marina disse, limpando as lágrimas. Mas ainda é muito para processar. Tem mais, Lucas disse hesitante. O quê? Marina mal podia imaginar o que mais poderia haver. A Fortuna Monteiro. Como meu primo, tecnicamente, você tem direito legal a uma parte dela. Marina balançou a cabeça vigorosamente. Não quero nada disso. Marina, não, Lucas, sério. Essa fortuna custou a vida da sua família. É sua. Eu já tenho tudo o que preciso. Você, Carlos, Henrique e o abrigo. Não preciso de bilhões de reais. Lucas sorriu. Eu sabia que você diria isso. É por isso que você é perfeita. Perfeita? Como diretora do Abrigo Monteiro Tavares. Posição remunerada, com benefícios completos, começando assim que terminar o ensino médio. Marina olhou para ele boca aberta. Você está falando sério? Completamente. Você conhece melhor do que qualquer um o que os moradores precisam, viveu a experiência e tem o coração e a determinação para fazer diferença real. Mas eu não tenho experiência, não tenho... Vai ter. Vou contratar os melhores assistentes, conselheiros, administradores. Mas você será a face do abrigo, a alma dele. O que diz? Marina não conseguia falar, só conseguiu assentir, lágrimas escorrendo livremente agora. A doutora Mendes se levantou. Vou deixar vocês conversarem, mas Marina, parabéns pela descoberta da família e pela nova posição. Quando ela saiu, foi só Marina e Lucas. Como vamos contar para Henrique? Marina perguntou. Sobre Carlos ser o avô biológico? Com cuidado, Lucas disse. Mas honestamente, acho que ele já sabe. Como assim? Pense bem. 40 anos guardando a pintura, 40 anos protegendo o segredo. Você acha que um homem tão cuidadoso nunca desconfiou? Nunca fez perguntas? Marina pensou sobre isso. Você acha que ele sabia o tempo todo? Acho que ele amava Lúcia o suficiente para não fazer perguntas cujas respostas poderiam mudar as coisas. E amava seu pai, meu primo, incondicionalmente, independente de genética. Fazia sentido. Era exatamente o tipo de sacrifício silencioso que Henrique faria. Devíamos contar mesmo assim, Marina disse. Ele merece saber a verdade completa. Foram juntos até a casa, onde encontraram Henrique no jardim como sempre, alimentando pássaros. Carlos estava lá também, sentado em um banco, olhando para o velho com expressão complicada. Vô, Marina se aproximou. Precisamos conversar. Henrique olhou para ela, depois para Lucas, depois para Carlos. E Marina viu algo em seus olhos, compreensão. Ele já sabia o que iam dizer. Você sabia, ela disse. Não como pergunta, mas como afirmação. Henrique baixou a cabeça lentamente. Então, com voz mais clara do que Marina o tinha ouvido falar em meses, ele disse, sempre soube. Carlos levantou-se, aproximando-se. Por que nunca disse nada? Porque ele era meu filho. Henrique olhou diretamente para Carlos. No coração, sempre foi meu. E você nunca me culpou? Carlos perguntou, voz embargada. Nunca. Culpei Lúcia. Tinha medo. Queria proteger todos nós. Carlos caiu de joelhos na frente da cadeira de rodas, chorando abertamente. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente 40 anos atrás, por não ter ido à polícia quando deveria. Se eu... Henrique colocou a mão trêmula na cabeça de Carlos. Passado é passado. Agora temos família. E então, algo extraordinário aconteceu. Henrique começou a rir. Não um riso amargo, mas genuíno, cheio de alegria. Todos procurando família perdida, e sempre estivemos juntos. Ele tinha razão. Carlos era amigo de Henrique há 40 anos. Era o avô biológico de Marina. Era pai de Lucas. Todas as peças da família que procuravam estavam ali, conectadas de formas que nunca haviam imaginado. Marina se ajoelhou ao lado de Carlos, abraçando tanto ele quanto o avô. Lucas se juntou a eles, formando um círculo de família finalmente completa. 40 anos, Carlos disse, limpando as lágrimas. 40 anos, e minha neta estava ao meu lado o tempo todo, aprendendo a fazer pão na minha padaria. E meu primo, Henrique acrescentou, olhando para Lucas com orgulho. Tecnicamente tio, Lucas corrigiu com um sorriso, mas cousin soa melhor. Eles riram juntos, o som ecoando pelo jardim. Era risada de alívio, de alegria, de cura. Sabe o que isso significa? Marina disse de repente.
Isabela e todos os jovens no abrigo, quando dizemos que entendemos como é não ter família, quando dizemos que podemos criar nossa própria família, não estamos apenas falando, estamos provando. Exatamente, Lucas concordou. Nossa história é a prova viva de que família não é só sangue, é escolha, é amor, é sacrifício. Henrique assentiu vigorosamente. E, perdão. Todos ficaram em silêncio por um momento, deixando a profundidade daquela palavra afundar. Perdão. Lúcia perdoou Carlos por sua covardia e amou Henrique apesar dos segredos. Henrique perdoou a si mesmo por não poder proteger todos perfeitamente. Carlos perdoou-se por erros de 40 anos atrás. E Beatriz Varela, mesmo à beira da morte, encontrou perdão e redenção. Precisamos fazer algo especial, Marina disse, para celebrar, para honrar todos que nos trouxeram até aqui. Tenho uma ideia, Lucas disse. Lembra do mapa na pintura? Das coordenadas que nunca investigamos completamente? Sim, o que tem? Verifiquei. Uma das coordenadas... Coordenadas marca um terreno vazio no centro da cidade. Um terreno que, legalmente, me pertence agora. Marina viu o brilho nos olhos dele. Você quer construir algo lá. Não eu, nós, juntos. Lucas pegou o tablet que sempre carregava e mostrou alguns esboços. Um centro comunitário, maior que o abrigo, mais completo, com moradias temporárias sim, mas também escola profissionalizante, clínica médica gratuita, biblioteca, espaços para arte e cultura. Um lugar onde famílias inteiras possam reconstruir suas vidas, Carlos disse, os olhos se iluminando. Exatamente, e quero chamá-lo de Centro Lúcia Monteiro Tavares, em homenagem à mulher que conectou todos nós, que fez sacrifícios impossíveis para proteger quem amava. Marina sentiu um nó na garganta. Sua avó, que nunca conheceu, finalmente seria honrada. Ela teria amado isso. Teria. Henrique concordou, lágrimas nos olhos. Lúcia sempre quis ajudar outros. Então está decidido, Lucas disse. Começamos o projeto no mês que vem. Marina, você vai ajudar a planejar. Carlos, você supervisiona a parte educacional. E Henrique? Sim? Marina perguntou pelo avô. Henrique será nosso conselheiro oficial, presidente honorário. Afinal, ele tem 40 anos de experiência em proteger pessoas. O velho sorriu tão amplamente que Marina pensou que seu rosto fosse rachar. Nas semanas seguintes, o projeto ganhou vida. Arquitetos foram contratados, planos foram desenhados, licenças foram obtidas. A mídia cobriu tudo, transformando a iniciativa em notícia nacional. A família que se encontrou através da tragédia agora ajuda outras famílias, dizia uma manchete. De sem-teto a milionária, Marina Silva e sua jornada de esperança, dizia outra. Mas Marina evitava a atenção quando podia. Ela tinha trabalho a fazer. O abrigo estava sempre cheio, sempre precisando de mais recursos, mais atenção. Cada nova pessoa que chegava trazia uma história de dor, mas também de resiliência. Uma tarde, 3 meses após a descoberta sobre Carlos, Marina estava no abrigo quando uma garota nova chegou. Não podia ter mais de 14 anos, suja, machucada, claramente apavorada. Ei, Marina disse suavemente, se aproximando devagar. Você está segura aqui, ninguém vai te machucar. A garota olhou para ela com olhos desconfiados. Por que eu deveria acreditar em você? Marina se sentou, mantendo distância respeitosa. Há 1 ano e meio, eu estava dormindo na rua com meu avô. Tinha perdido tudo, achava que não havia esperança. E aí? A garota perguntou, curiosidade superando a desconfiança. Aí, encontrei pessoas boas, pessoas que me ajudaram quando não tinham obrigação nenhuma. E descobri que mesmo quando tudo parece perdido, ainda há luz. Só precisa de alguém para segurar a vela até você conseguir segurar sozinha. A garota ficou em silêncio por um longo momento. Então, em voz baixa, meu nome é Ana. Marina sorriu. Prazer em conhecer você, Ana. Vamos te arrumar um quarto, um banho quente e alguma comida. Depois, se quiser conversar, eu estarei aqui. Se não quiser, tudo bem também, sem pressão. Ana assentiu, lágrimas começando a escorrer. Obrigada. Não precisa agradecer. É para isso que estamos aqui. Aquela noite, Marina contou a Lucas sobre Ana durante o jantar. Eles tinham adotado o costume de jantar juntos toda sexta-feira. Marina, Lucas, Carlos e Henrique.
Mais uma vida que você mudou, Lucas disse com orgulho. Ainda não mudei nada, só ofereci um lugar seguro para dormir. É mais do que a maioria das pessoas faria. E para alguém em desespero, um lugar seguro para dormir pode significar a diferença entre vida e morte. Carlos serviu mais comida. Sua culinária havia melhorado ainda mais desde que começou a cozinhar regularmente para a família, como ele chamava. Recebi uma ligação interessante hoje, da Rede Globo. Querem fazer um documentário sobre nossa história. Sério? Marina perguntou. Sério? Disseram que nossa jornada precisa ser contada, que pode inspirar outras pessoas. Marina olhou para Henrique. O que você acha, vô? Henrique pensou por um momento. Se ajudar outros, sim. Então fazemos, Lucas decidiu. Mas com condições. Nada de drama artificial, nada de exploração. Apenas a verdade, a história real. Concordo, Carlos disse. As filmagens começaram um mês depois. Foi estranho ter câmeras seguindo-os, mas o diretor era respeitoso e genuinamente interessado em contar a história com integridade. Eles filmaram no abrigo, na padaria, na antiga mansão Monteiro, agora sendo convertida em museu, e no terreno onde o Centro Lúcia seria construído. A parte mais difícil foi quando pediram para Marina e Henrique voltarem ao lugar onde tudo começou, a marquise da padaria onde passaram aquela primeira noite terrível. Marina olhou para o local, lembrando do medo, do frio, da incerteza. Parece que foi em outra vida. Foi, Lucas disse, segurando sua mão. Você era uma pessoa diferente então. Nós todos éramos. Melhor ou pior? Ela perguntou. Diferentes. Mais quebrados talvez, mas também mais fortes. Como ossos que curam, sempre mais fortes no lugar da fratura. A metáfora ficou com Marina. Ela havia sido quebrada, sim. Sua família havia sido quebrada. Mas ao curar, ao se reconstruir, tornaram-se mais fortes do que nunca poderiam ter sido sem a dor. O documentário foi lançado 6 meses depois, com o título Família Encontrada, uma história de perda, segredos e redenção. Foi assistido por milhões de pessoas em todo o Brasil. As consequências foram imediatas. Doações para o abrigo aumentaram em 300%. Voluntários apareciam diariamente querendo ajudar. E, mais importante, outras vítimas de crimes violentos começaram a se apresentar, querendo ajuda para resolver seus próprios casos. Lucas criou uma divisão especial em sua agência de investigação dedicada exclusivamente a casos antigos não solucionados. Em um ano, sua equipe resolveu 12 assassinatos que estavam engavetados há décadas, trazendo closure para famílias que esperavam há anos por justiça. A construção do Centro Lúcia progrediu rapidamente. Marina visitava o canteiro de obras toda semana, observando o prédio crescer do chão. Seria enorme, 5 andares, capacidade para 200 pessoas, com todas as instalações que haviam planejado e mais. Sua avó estaria tão orgulhosa, Carlos disse em uma dessas visitas, braço ao redor dos ombros de Marina. Nossa avó, Marina corrigiu com um sorriso. Ainda há. Era estranho pensar em Carlos como avô biológico, mas também era confortante. Mais família, mais amor. Em seu aniversário de 18 anos, Marina recebeu 2 notícias que mudariam sua vida novamente. A primeira veio de Lucas. Você foi aceita, ele disse, entregando-lhe um envelope. Marina abriu com mãos trêmulas. Era uma carta da Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Veterinária. Eu passei? Eu realmente passei? Com notas excelentes. Começa em 6 meses. Marina gritou de alegria, pulando e abraçando Lucas. Seu sonho de ser veterinária finalmente se tornaria realidade. A segunda notícia veio durante o jantar de aniversário. Henrique, que havia estado quieto durante a refeição, de repente se levantou. Não da cadeira de rodas, ele ainda precisava dela para longas distâncias, mas com a ajuda de um andador, ele se levantou e ficou de pé. Vou! Marina gritou. Você está de pé! Fisioterapia, funcionou, ele disse, sorrindo amplamente. Queria, surpresa, para você. Marina correu para abraçá-lo, chorando de felicidade. Os médicos haviam dito que era improvável que ele recuperasse movimento nas pernas, mas Henrique nunca desistiu. E agora, ali estava ele, de pé no aniversário da neta. Melhor presente de todos, ela sussurrou.
O Centro Lúcia Monteiro Tavares abriu suas portas no aniversário de 2 anos daquela noite em que Marina e Henrique dormiram sob a chuva. A cerimônia de inauguração foi grandiosa, com políticos, celebridades e centenas de pessoas comuns que haviam sido tocadas pela história. Mas para Marina, o momento mais importante foi quando Ana, a garota que havia chegado ao abrigo apavorada meses atrás, subiu ao palco para falar. Há 1 ano, Ana disse, voz firme apesar do nervosismo, eu não tinha nada, nenhuma família, nenhuma esperança, nenhum futuro. Mas Marina me mostrou que família não é algo em que você nasce, é algo que você constrói. E agora eu tenho família, tenho esperança, tenho futuro. A plateia aplaudiu. Marina limpou lágrimas, orgulhosa além das palavras. Quando foi sua vez de falar, Marina olhou para a multidão. Viu Henrique na primeira fila, de pé com a ajuda de seu andador. Viu Carlos ao lado dele, sorrindo orgulhoso. Viu Lucas, seu tio e irmão de coração. Viu Isabela, Ana e dezenas de outros jovens cujas vidas haviam sido transformadas. 2 anos atrás, ela começou, eu achava que minha vida havia acabado. Fui expulsa de casa, não tinha para onde ir, estava cuidando de um avô debilitado sem recursos ou esperança. Mas aquela noite terrível foi na verdade o começo de algo incrível. Ela apontou para o prédio enorme atrás dela. Este centro existe porque pessoas boas escolheram ajudar quando não tinham obrigação. Existe porque um velho guardou um segredo por 40 anos esperando o momento certo para a verdade vir à luz. Existe porque descobrimos que família não é definida por sangue, mas por amor e escolha. Marina olhou diretamente para a câmera que transmitia ao vivo. Se você está assistindo isso e está em situação difícil, se perdeu a esperança, se acha que não há saída, por favor, acredite. Sempre há. Às vezes só precisamos de alguém para segurar nossa mão na escuridão até encontrarmos a luz. Este centro é para vocês, para famílias quebradas que querem se reconstruir, para jovens sozinhos que precisam de apoio, para idosos abandonados que merecem dignidade, para qualquer um que precise de um lugar seguro enquanto reconstrói sua vida. Ela fez uma pausa, emoção ameaçando quebrar sua voz. E para minha avó Lúcia, que nunca conheci, mas cujo legado de amor e sacrifício vive em cada tijolo deste prédio. Obrigada. Você nos deu família, e agora vamos compartilhar essa família com todos que precisarem. A ovação foi ensurdecedora, mas Marina mal ouvia. Estava olhando para Henrique, que chorava abertamente, e para Carlos, que tinha o braço ao redor do velho amigo, e para Lucas, que sorria com orgulho genuíno. Família encontrada, família escolhida, família eterna. Aquela noite, depois que todos foram embora e o centro ficou quieto, Marina caminhou sozinha pelos corredores vazios. Tocou as paredes, olhou os quartos preparados para receber as primeiras famílias, sentiu o peso de tudo que haviam construído. Em um dos quartos, encontrou uma mensagem escrita na parede, deixada por um dos trabalhadores da construção. Construímos este prédio, mas vocês construíram esperança. Marina sorriu. Sim, esperança. Era isso que tinham construído. E enquanto houvesse esperança, haveria futuro. Ela olhou pela janela para as luzes de São Paulo, a cidade que quase a destruiu, mas que também a salvou. A cidade onde perdeu tudo e ganhou ainda mais. A cidade que agora chamava de lar. E em algum lugar lá fora, ela sabia, havia outras Marinas, outros Henriques, outras famílias à beira do abismo, precisando desesperadamente de ajuda. Nós estamos aqui, ela sussurrou para a noite. Estamos aqui para vocês, sempre estaremos. E enquanto as estrelas brilhavam acima e a cidade pulsava abaixo, Marina Tavares Silva soube, com absoluta certeza, que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Não como vítima, mas como sobrevivente. Não como órfã, mas como filha de muitos. Não como sem-teto, mas como construtora de lares. A jornada que começou com desespero havia se transformado em propósito. E o propósito se transformaria em legado que duraria gerações. A história de Marina estava longe de terminar, mas este capítulo, o capítulo de encontrar família e encontrar a si mesma, estava completo. E era perfeito.
Se você gostou dessa história emocionante de superação, família e esperança, não esqueça de seguir nosso canal. Toda semana trazemos histórias inspiradoras que vão tocar seu coração e fazer você acreditar que não importa quão difícil a vida pareça, sempre há esperança. Sempre há um caminho, e sempre há pessoas boas dispostas a ajudar. Ative o sininho para não perder nenhuma história e deixe nos comentários qual parte dessa jornada mais tocou você. Estamos ansiosos para ler. Até a próxima história.